No passado, muitas oficinas eram pequenas e vieram crises econômicas uma atrás da outra, oficina quebrando, Foi um movimento natural. Hoje, há uma questão da gente rediscutir modelos, mas o fornecimento de peça é uma coisa que veio para ficar, porque mantém, primeiro, uma saúde financeira da seguradora estável. Ok. E, por outro lado, ajuda a oficina também a não mexer no seu capital de giro, né? Muitas vezes, o carro ficava muito tempo na oficina, 30, 60, isso hoje para um consumidor que tem seu carro, leva numa oficina, é inconcebível, né? Fala, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Daniel e vocês estão em mais um episódio do Pode Reparar, o podcast da Autoglass, criado para você reparador, para você reparadora, te ajudar no seu dia a dia, para que você tenha cada vez mais conteúdo e conhecimento inerente às práticas do mundo automotivo. E para hoje, gente, nós trouxemos aqui um conteúdo, um tema que é super relevante. Se você ainda não quer ser, se você já quer entender um pouco mais sobre esse mundo, que é o mundo dos seguros, né? E para hoje, a gente trouxe aqui uma seguradora que é referência no mercado nacional e para isso, hoje, a gente quer entrar um pouco mais no detalhe, entender como que funciona, como que eu faço para ser uma oficina referenciada, como que eu faço para ganhar dinheiro, porque afinal todo mundo quer ganhar dinheiro com isso. Então, aperta o cinto, fica com a gente, não perca nada desse vídeo, porque hoje o tema é super relevante para você e para o seu dia a dia. Antes de mais nada, eu quero fazer um convite para você. Você que já é nosso cliente e você também que ainda não é, basta nesse momento acessar esse QR Code que está aparecendo na sua tela e acessar o portal do cliente Autoglass. Mas João, o que esse portal faz? Esse portal, gente, ele é o seguinte, ele é um facilitador do dia a dia na sua oficina. Através dele você consegue cotar de forma rápida, acessar o portfólio mais variado do mercado brasileiro de peças e vidros automotivos de forma simples e prática. E o melhor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem falhar. Esse é o portal do cliente Autoglass. Acesse já e não perca nenhuma cotação, não perca nenhum atendimento por falta de peça. Sem mais delongas, o nosso convidado, César Galhota, gerente de sinistros da Zurich Seguradora. César, muito bem-vindo e obrigado por estar aqui. Bom, João, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para estar batendo esse papo contigo. Espero aí contribuir com o mercado de reparação e com o mercado de seguro de uma forma geral. Contribuir, eu tenho certeza que você vai, porque já tem anos aí de estrada, conhece esse mercado até melhor do que eu, né? Quantos anos já de mercado aí de segurador? Desde 98, então são 28 anos na estrada, trabalhando com isso e sempre na área de sinistros. Então... Eu tava nascendo, ele tava entrando no mercado de seguro. Mentira, a gente nasceu um pouquinho antes, tá? Ô César, pra gente começar aqui... eu queria criar uma linha de raciocínio, tá? Bom, tendo desde 1998 aí no mercado, conta pra gente, dentro dessa evolução, são mais de 20 anos de experiência, o que você viu, quais foram os passos de evolução até a gente chegar onde nós estamos hoje? Bom, quando eu comecei, era muito analógico. Eu brinco muito que meu material de trabalho era uma régua e uma calculadora. Por quê? Eu ia na oficina, a oficina tinha que ter orçamento pronto, eu ia lá, riscava, marcava aquilo que tinha cobertura, aprovava ou não aprovava. Hoje a gente tem sistemas, tem tudo que faz pra gente, inteligência artificial, que faz todo o processo e acaba facilitando o nosso dia a dia. Porém, se eu não tivesse, desde o começo, essa bagagem técnica, eu não conseguiria nem desenvolver o sistema da forma que está hoje. Então, o que tem de rico no meu conhecimento foi eu ter passado por essa fase de conhecer essa vivência de oficina, essa vivência de seguradora, para poder chegar hoje e conseguir adaptar tecnologicamente o que a máquina pode fazer por nós. E assim, quando a gente olha para o mercado brasileiro, na verdade nem só para o brasileiro, né, o mundial, de, 30 anos para trás, talvez do início da sua jornada nesse mundo até hoje, frota, quantidade de veículos, diversidade de versões, deu um salto assim absurdo, né? Qual que foi a dificuldade para a seguradora nesse cenário? Bom, como eu falei, no começo tudo era muito mais simples, né? A gente tinha poucos modelos de carros, a gente tinha uma frota segurada. A frota segurada não movimentou muito, tá? Então, o que aumentou foi a quantidade de veículos na rua. Então, hoje a gente tem
30%, cerca de 30% do volume segurado, então de carros da frota que está em circulação, 30% tem seguro. Hoje tem os mesmos 30%, só que os 30% de hoje é muito mais, a gente tem 10 vezes mais. É 30% de 1.000 no passado contra 30% de 10 mil agora. Né? Exatamente, e com ele vieram tecnologias, a abertura de mercado facilitou a entrada de novas marcas. Eu digo para você, de quando eu comecei para cá, se a gente não tivesse desenvolvido o sistema, desenvolvido base de dados bem completa, a gente não teria conseguido chegar onde a gente está hoje. Por quê? Porque são muitos modelos, muitas coisas específicas, muitos tipos de fornecedor, muitos tipos de fabricantes. Então tem toda uma tecnologia, uma problemática envolvida numa reparação de um carro que sem um sistema que nos apoiasse, a gente não conseguiria ter evoluído. Cara, sensacional. Acho que trouxe um dado que é bem importante e, pasmem, isso até assusta a gente, né? De uma frota tão grande, apenas 30% que tem seguro ali no dia a dia. E a idade média dessa frota também acabou aumentando, né, nos últimos 2, 3 anos. Como que a Zurich tem feito para poder absorver essa demanda de potencial que tem no mercado? Porque esse 30% ali que apenas é segurado, o restante, o que tem de ação, o que a Zurich faz para poder capturar esses clientes? Bom, além de publicidade, a Zurich tem trabalhado bastante com parcerias. Então, a gente tem muitas parcerias com bancos. Bancos hoje é o principal canal, tirando a parte de parcerias que a gente tem por varejo. Para veículos, a gente tem banco como principal parceiro de distribuição. E corretores. Corretores, a gente tem assessorias. A gente abriu assessorias praticamente o Brasil inteiro. Ali tem mais de 12 mil corretores ligados às assessorias que conseguem fazer distribuição. Mas para cativar o cliente final a comprar um seguro, a gente tem envolvido muito em publicidade. Então, a gente tem feito propagandas na televisão, tem patrocinado alguns eventos esportivos e divulgado a marca. A Zurich em si, ela tem um grande efeito de mercado, mas o mercado de seguros ainda é um pouco tímido nesse sentido, né? Mas a gente tem feito a nossa parte, com divulgação de publicidade e pensado naquele cliente que hoje não conhece seguro a ter algum tipo de seguro da Zurich. Hoje o cliente, quando ele vai escolher seguro, ele opta mais por preço ou por benefícios, né? Seja uma assistência, enfim. O que os clientes da Zurich hoje mais preferem? Eu posso dizer para você que a Zurich hoje ela tem um preço competitivo, mas não é o melhor preço. Quando um cliente escolhe comprar a Zurich é porque ela sabe que vai ter um serviço seguro, ela compra para finalidade que é cobrir em caso de perda, ela sabe que ela tem a segurança que isso vai acontecer comprando o seguro Zurich, mas a gente tem agregado um monte de serviço com nossos parceiros também. Então, desde assistências a todo tipo, ao seu carro, à sua casa, ao seu pet, inclusive, para facilitar o que não é seguro, para estar vivo o conceito do seguro no consumidor final. Então, pessoal, para você que está assistindo a gente, para você que chegou agora, hoje a gente está aqui falando com o César Galhota, gerente de sinistros da Zurich. Até agora a gente fez um pequeno overview de mercado, falou um pouco sobre como a Zurich está se comportando, o que ela tem de oportunidade. E agora eu sei que vocês estão querendo saber exatamente o que está acontecendo, como que você, que é reparador, né, consegue absorver essas oportunidades aí que vêm da seguradora. Falando de oficina, né, a gente sabe que hoje existe um número de oficinas referenciadas, ainda, vamos dizer, é grande, mas é tímido perto de oportunidades que se tem. Quais são os critérios hoje que uma oficina precisa ter e obedecer para poder se tornar uma oficina referenciada Zurich? A gente pensa a oficina hoje como uma extensão da seguradora. Porque, naturalmente, a seguradora dá o suporte financeiro, mas quem arruma o carro é o parceiro de serviço. Então, a primeira coisa é o cliente entrar e sentir confiança de que seu carro será reparado da forma que ele espera. É uma grande dificuldade. Hoje, quando a gente pensa em arrumar o carro, a gente pensa sempre naquela questão, vou ser enganado ou não vou ser. Então, confiança faz muito sentido nessa relação e tem que ter uma estrutura que acompanhe isso. Então, quando ele vai numa oficina, o dono da oficina naturalmente não é um funcionário Zurich, mas ele tem que ser uma extensão, tem que ser um promotor da marca, até para que dê a segurança para quando esse seguro vencer, o cliente continue conosco, né? Então, esse é o desafio. Não só ele comprar de uma vez, manter ele conosco. E a oficina, em caso de sinistro, é parte fundamental disso. Boa. E assim, nesse cenário, a oficina ela tem indicadores de acompanhamento? Como que é feito esse processo? Porque assim, você pode mandar o serviço lá, mas depois ela vai ter que seguir esses critérios, né? Como que você faz para poder auditar, controlar e acompanhar mesmo se ela está executando esses processos? É todo um processo integrado, né? Então, a gente tem desde o acompanhamento do reparo, então ele vai colocando fotos, colocando informações, porque com essa informação que ele me passa, eu municio o cliente também, mando WhatsApp para ele, mando mensagem para saber como é que está o processo de reparo dele. Então, ele tem que ter uma estrutura de tecnologia
que tanto ele conheça quanto ele use. Então eu tenho times dedicados a facilitar esse relacionamento. Porque nem toda oficina, a gente sabe que muita gente vem de lá de trás, então não tem tanta familiaridade com tecnologias que a gente usa hoje, mas eu tenho um time todo dedicado para fazer esse relacionamento e ajudá-lo a seguir nesse sentido de municiar nosso cliente de informações durante o processo e também ajustar melhores custos e, enfim, é uma relação que tem que ter um ganha-ganha, né? A oficina tem que ganhar também, mas o nosso ganho qual que é? Vender o seguro. Então, eu preciso que a oficina me ajude a promover essa marca Zurich para que o cliente não saia, quando tem um sinistro, não saia da companhia e busque outras de mercado aí. Eu sei que tem gente que está assistindo a gente agora que ainda não é uma oficina referenciada, seja da Zurich ou de qualquer outra companhia. O que as pessoas, o que um dono de oficina, o que um reparador hoje precisa fazer? Se ele quiser hoje se tornar uma oficina referenciada da Zurich, para quem que ele liga? Como que ele faz para poder ter acesso a esse tipo de informação e passar por essa avaliação? A gente está desenvolvendo nosso site para que ele possa mandar uma proposta, né? Possa mandar um currículo da oficina para que a gente possa avaliar. A gente tem um time de campo que também faz isso, fala com corretores, fala com a região para saber como é que está a necessidade. E a gente também faz uma parceria com nossos parceiros, digamos assim. Vem indicação, a indicação a gente avalia, tem nossos critérios lá de avaliação tanto de crédito da oficina, dos sócios, e também uma questão de experiência de mercado. E aí a gente faz a negociação de custos e acaba avaliando. O que a gente procura é não ter uma oficina perto da outra. Por quê? Muitas vezes, quando você põe uma oficina uma do lado da outra, você acaba criando uma concorrência entre elas e nenhuma delas sai feliz. Então, o que a gente procura também é não colocar uma oficina do lado ou próxima daquela de onde já tem uma. Tem um raio ali, né? Obedecer uma distância mínima. É um raio para que ele tenha essa relação de ganha-ganha. Porque se eu tenho 10 carros, eu mandar 5 para cada um, talvez não tenha a rentabilidade que ele mereça, na verdade, que ele possa fomentar essa parceria. Então, o que a gente faz é determina um raio, vê o nosso apetite comercial, como é que está a venda de seguros naquela região, e aí a gente determina, vai ter uma ou duas oficinas, tá? Você falou, já tocou num assunto importante, eu já quero entrar nele para aproveitar esse gancho. Hoje, um dos principais motivos pelo qual as oficinas se referenciam é um negócio que é talvez o core principal da oficina, é a garantia de demanda. Hoje, quando eu sou uma oficina referenciada, por exemplo, eu tenho a garantia de que vão vir carros ali, seja 5 por semana, e no mês ali vão passar um montante de 100 carros às vezes, tá? A gente sabe que às vezes a mão de obra é um tema sensível para quem está assistindo aí, sabe? Sempre há essa discussão de que a mão de obra é muito pequena, a mão de obra é isso, a mão de obra é aquilo e tudo mais. O que a companhia vem fazendo para poder suprir essa necessidade? Porque assim, eu entendo que, e assim, eu sou leigo nessa situação, mas eu entendo que a demanda por si só já é um fator extremamente relevante. Aí, por exemplo, vem o dever de casa da oficina de... A gente estava até comentando aqui nos bastidores sobre... fui fazer uma troca de pneu, saí de lá com um orçamento de R$10.000 porque o cara... Olha isso, olha aquilo, enfim, a gente chega naquele ponto do checklist. Tem uma parte que é de responsabilidade da oficina, mas o que a companhia está fazendo em relação a isso para poder gerar mais valor e fazer o negócio da oficina se tornar ainda mais rentável? Pensando em custos e pensando em relacionamento, tá? Então, primeiro, eu tenho que estar próximo da oficina para a oficina poder me falar, não está suficiente, não está suficiente. Então, a gente tem um time todo dedicado para isso. Então, o tempo inteiro, isso aqui está pouco, isso aqui está muito. Isso é aberto para a gente negociar a qualquer momento. Claro, a gente tem nossos padrões e todo ano a gente faz praticamente, até mais de uma vez por ano, a gente faz uma avaliação de como está o nosso padrão de mão de obra. E o que a gente faz é muito isso que eu estou te falando. A gente fazer uma negociação direta. Então, ter a porta aberta. Então, o que a gente busca aqui da Zurich com as oficinas é: você pode falar comigo a qualquer momento, você pode negociar comigo a qualquer momento, achar que tá pouco, tá aberto para a gente discutir isso. Claro, a companhia também tem seus padrões de custo, tem seu objetivo de reduzir custos, mas como eu falei, é uma relação de ganha-ganha. A gente quer pensar também a oficina em ter sobrevivência, em crescer também, e ela crescendo, a gente cresce junto. 2015, mais ou menos, a gente teve aí um salto, né, uma evolução muito grande na questão do seguro, do fornecimento de peças e tudo mais. A gente sabe que, inclusive, para quem trabalha aí já há bastante tempo no mercado, antigamente todos compravam as peças e agora o fornecimento ele é uma coisa real e que eu entendo que isso não vai acabar. Eu acho que a gente falou sobre a diversidade de modelos de veículo, complexidade de localizar fornecedores e peças. E aí tem um fator importantíssimo que eu acho que contribui para o aumento do fornecimento,
que é a questão do tempo. Sei lá, ninguém mais tem 30, 60 dias de tempo para poder esperar o carro ficar pronto. Hoje o carro ele deixou de ser simplesmente um sonho, ele é um bem que o cara utiliza para a vida dele. Se o cara a gente fala que, eu costumo usar o termo que dia do sinistro é o dia do caos. É o filho que vai chegar atrasado na escola, é alguém que vai chegar atrasado no trabalho, enfim, tem todo esse sistema. Então, na visão da Zurich, e na sua visão também como experiente no mercado que você como que você vê essa questão do fornecimento das peças? Eu vejo como fundamental hoje, porque até então, como eu sou do passado, lá atrás, a oficina muitas vezes não tinha capital de giro. Então, por exemplo, toda vez que eu mandava um carro para a oficina, ele ia arrumar e daqui 30 dias, quando ele terminasse o reparo, ele ia receber. Isso facilitou para eles, facilitou um pouco, porque eu fornecendo as peças, eu não tenho que mexer no capital de giro dele. Então, muitas oficinas no passado nos pediam. Então, esse movimento começou por isso. E a gente começou a ter escala, começou a conversar com fornecedores, e dos fornecedores a gente conseguiu ter questão de custos e a questão de qualidade e garantia de entrega também muito mais ampla. Então, no passado, muitas oficinas eram pequenas e vieram crises econômicas uma atrás da outra, oficina quebrando, oficina mantendo. Então, foi um movimento natural. Hoje, há uma questão da gente rediscutir modelos, mas o fornecimento de peça é uma coisa que veio para ficar, porque mantém, primeiro, uma saúde financeira da seguradora estável. Ok. E, por outro lado, ajuda a oficina também a não mexer no seu capital de giro, né? Não se descapitalizar e receber lá na frente. E o que você falou é um ponto fundamental também, né? Muitas vezes o carro ficava muito tempo na oficina, 30, 60. Isso hoje para um consumidor que tem seu carro, leva numa oficina, é inconcebível. Não? Ele não consegue aguentar 60 dias sem seu carro porque ele precisa das atividades do dia a dia dele. Então, e nenhum seguro hoje dá um carro reserva por todo o prazo de reparo. Então, o que é fundamental é a gente encurtar esse tempo. Então, quando a gente fornece as peças, eu tenho também controle sobre o tempo e consigo acelerar de alguma forma o modelo de entrega do carro pronto, que é o que o cliente quer. Ele quer entregar seu carro batido e sair com ele pronto para rodar sem dor de cabeça. E afinal, né? Quem ganha dinheiro com carro parado é o quê? Estacionamento. A oficina é produtividade, é o tempo todo girando ali e tudo mais. Olha que informação interessante, César. Eu, particularmente, nunca tinha tido essa visão sobre o capital de giro. Porque quando a gente roda, eu hoje tenho, dentro da minha função na Autoglass hoje, eu rodo o Brasil todo, visito várias oficinas e existe uma reclamação muito comum em todos eles. Que antigamente a gente tinha oportunidade de comprar as peças e que hoje a Autoglass, por ser uma fornecedora muito grande também, então eles reclamam um pouquinho da Autoglass, que não sei o quê, e tirou oportunidade de mercado nossa. E aí você trouxe um questionamento muito importante. Quando eu lembro que hoje o mercado, se a gente pegar o nosso carro aqui agora, der uma volta no quarteirão, a gente vai passar por Audi, BMW, Mercedes, BYD, que são carros extremamente difíceis e peças muito caras. Aí eu tô me perguntando aqui agora, se chegar vamos colocar aqui uma Mercedes na sua oficina hoje, será que o cara vai ter capital para poder comprar as peças, um par de faróis, um para-choque que seja? Eu acho que a resposta é não, né? E eu acho que também quando você abdica de um valor, de um financeiro, para poder receber ele daqui 30, 40 dias, sendo que você poderia estar aplicando em melhorias, investimento para a sua oficina, cara, eu acho que não é o melhor caminho, né? Eu acho que o fornecimento, ele é de fato algo que veio para ajudar. Exatamente, é isso. Como você falou muito bem, hoje tem uma infinidade de veículos, tem uma infinidade de modelos específicos, lâmpadas diferentes. Então, muitas vezes a oficina ela tem que comprar à vista, mas vai receber daqui 30 dias. Ela fez a conta. Se eu aplicar esse mesmo dinheiro daqui 30 dias, quanto que eu vou render? Muitas vezes o orçamento está fechado. Daqui 30 dias eu recebi de uma seguradora. Pega um volume de 100 carros. Se o cara tiver que comprar peça de 100 carros ali no volume do mês, cara, vai ter que ter o quê? Sei lá, 500 mil, 1 milhão? Exatamente. E você vê aí muitas oficinas com carro parado, tudo, porque já não tem peça. Já pensou, então, eu libero a peça para a oficina não tem, fica lá parado. Como você falou muito bem, quem ganha dinheiro com carro parado é estacionamento. O que a gente está aqui é uma relação de ganha-ganha, que a oficina também ganha, então seja um giro rápido. Uma das formas é eu fornecer a peça, porque eu tenho uma ampla gama de fornecedores, então eu busco em todo o mercado. A Autoglass é um grande parceiro nosso, o maior parceiro nosso nesse modelo de fornecimento. Tem uma ampla gama de produtos, mas o que ela não tiver, eu tenho com os demais fornecedores também. Entendi. Bom, quando a gente pensa em mercado, a gente falou agora sobre quantidade de modelos de veículos, falamos sobre, cara, muita coisa. Olhando para o cenário de concessionária,
Aí eu tô entrando num ponto polêmico, pessoal. Olhando para o cenário de concessionária, a gente entra no fator prazo. Esses dias nós fomos num lançamento de uma marca, acho que é Jaeco que se chama. E, cara, a gente... Jayco, Jaeco. Abrasileirado vai ficar Jaeco, mas o cara, como ele é poliglota, ele chama Jayco, tá? Mas, perdão, é isso mesmo. A gente vê que tem muito modelo chegando, chinês, modelo japonês, chegando no mercado. E quando você olha para reposição, não tem, cara. Não tem. A gente teve numa apresentação de uma concessionária aí, de uma chinesa, não vou falar a marca, e a minha pergunta foi direta. Eles montaram um carro, montou lá para todo o mercado segurador, então mostrou lá as peças, carro bom, rodaram com o carro Nordeste inteiro. Quer dizer, testaram ao extremo o carro, desmontaram. E a minha pergunta para o técnico foi, se eu precisar fazer manutenção, se esse carro bater, você já tem peça? Falou, não, tá vindo 3 navios, tá vindo. Isso já tava o carro aqui vendendo propaganda na Globo, vendendo pra caramba e não tem peça. Se você bater o carro, você vai ter Hoje ainda você tem esse problema, mas logo mais isso vai se normalizar. Mas é um princípio de... É um problema hoje, né? Como a gente fala aqui do... Já pensou, uma oficina pega um Omoda Jayco, que é esse carro aí que você foi ver. Que é um baita carro, né? Bonito, tudo tecnológico. Mas se tiver um problema, ficar sem o carro dá um certo arrependimento, né? Então, tanto para a oficina que está o carro parado lá e não vai poder fazer nada, vai estar ocupando vaga técnica dele, quanto para o cliente que está a pé, né? Bom, beleza, a gente falou um pouco disso, da complexidade e como que a seguradora está se precavendo diante desse cenário, porque eu acho que chegou um carro lá nesse modelo hoje, vocês vão segurar ele, vocês vão fazer a apólice sem nenhum problema. Como que vocês fazem para poder se precaver em relação a isso? Porque às vezes a gente pode estar absorvendo uma demanda e aí depois na hora do sinistro ali, que hoje, cara, apesar dos carros hoje terem ADAS, assistente de faixa, assistente de frenagem, enfim, ainda está tendo muita colisão, ainda está tendo muito sinistro. Como que vocês fazem para se precaver em relação a isso? Deixa eu só desmistificar um pouquinho a questão do carro chinês, tá? Tem muito carro nacional também que não tem peça e então não marcando assim uma marca. O que a gente tem feito é pressionado as próprias montadoras. Então, hoje um carro, quando entra no mercado nacional, a gente já tem uma avaliação até para entrar no sistema, preço de peça, custo de mão de obra, a gente faz toda essa avaliação prévia e conforme a gente vai percebendo problemas na cadeia de fornecimento, a gente vai pressionando via Anfávia, por exemplo. Então, a gente tem um grupo de trabalho na Penseg, eu faço parte desse grupo, a gente começa a pressionar a Anfávia para exigir a reposição, porque por lei ele é obrigado a ter as peças disponíveis. Isso é uma coisa, como eu posso dizer, ela é recorrente. Então não tem um final. Então eu não pressiono hoje. Amanhã aparece uma marca com problema, a gente já vai e pressiona. Não, a gente fica o tempo inteiro olhando para andar na frente. Se vier a ter um problema com um tipo de carro, a gente já esteja preparado para esse mercado. Entendi. Bom, a gente falou do chinês, mas realmente no Brasil tem muito, né? Muito modelo brasileiro que hoje está escasso, né? A questão das peças. E aí tem vários fatores que podem prejudicar esse fornecimento. A gente está vivendo um momento agora de tensão lá no mercado europeu, né, por conta do Estreito de Hormuz. A gente tem altas de dólar, a gente tem brigas políticas, né, entre nações. Então isso tudo acaba impactando, porque muitas das peças não vêm, né, não são fabricadas no Brasil. Já que a gente tem essa precariedade na questão do fornecimento das peças de montadoras e tudo mais, hoje o mercado de reposição ele é um mercado que vem muito forte. Né? Até por isso, para deixar o mercado mais dinâmico. Existem várias brigas aí, várias discussões, o que pode, o que não pode, mas eu acho que hoje o que a gente mais preza, tanto a Autoglass da nossa parte enquanto fornecedor e a Zurich da parte de manter a qualidade do serviço, acho que é a qualidade. Né? Eu acho que não tem problema ter uma peça de reposição do mercado alternativo. Eu acho que a questão é a qualidade empregada para garantir a aplicação final, não é isso? Perfeito, João. Acho que é isso mesmo. A qualidade é imprescindível. Da qualidade do reparo, a qualidade da peça é imprescindível. Então, as seguradoras elas buscam seus métodos para poder acelerar isso, porque a gente quer um cliente final feliz. Então, cliente final feliz, toda a cadeia está feliz.
Porque para um cliente final estar feliz, a oficina tem que estar feliz, a seguradora tem que estar feliz. Então, a briga é essa. Diante de tanta guerra, tanto problema de abastecimento, de fabricação, a gente tem que sempre buscar alternativas para atender uma demanda que é ininterrupta. Então, a gente tem batida todo dia, tem roubo de carro todo dia. É claro que a gente tem que se cercar, até porque nós somos entidades que temos responsabilidade social. As seguradoras trabalham de forma legal para buscar alternativas de atender esse cliente em caso de uma necessidade. Deixa eu vender meu peixe aqui rapidinho. À vontade. Bom, para quem não sabe, a Autoglass é uma empresa que está há mais de 50 anos no mercado e um dos nossos pilares, tá? Um dos nossos maiores focos é a qualidade, César. Em detrimento da qualidade, a gente acaba, às vezes, tirando fornecedores do nosso portfólio, a gente acaba não comprando todo o mix de produtos que o mercado dispõe, justamente porque a gente testa todos os nossos produtos. A gente tem uma equipe que, quando precisa descobrir um novo fornecedor, quando precisa abrir um novo fornecedor, eles vão lá, conhecem essa empresa, compra a amostra, valida essa amostra. E não é só isso. Tem que ter a recorrência. Porque na primeira vez, todo mundo manda o filé, né? Todo mundo manda aquilo que é bom e tudo mais. Então, essa recorrência nos processos de qualidade, de testes, elas garantem a idoneidade desse produto. E eu digo que hoje, no mercado nacional, no mercado, posso dizer até mundial, talvez, tá? Não existe nenhum distribuidor que tenha o nível de teste que a Autoglass tem, que tenha um nível de cuidado com a qualidade, com o produto que a Autoglass tem. Então, se você que está nos assistindo agora precisa de produto de confiança, de produto de qualidade, acesse o portal do cliente Autoglass, que você já vai ter um mix muito profundo e amplo, né, na parte de colisão, porque hoje nós somos focados nisso. E um dado muito importante, cara, para você ter ideia, César, em 2013, acho que foi 2013 que lançou o HB20. Cara, foi uma febre de aquele modelo. Foi, assim, uma coisa sensacional. Vendeu muito. Trouxe um designer agradável, né? Foi um designer bem legal. Motor, mecânica, confiável. Um carro compacto, né? Então, assim, o índice de venda daquilo deu um salto muito grande. E tinha um item daquele carro que a gente foi ter ele só no ano passado. Mais de 13 anos depois, que é o retrovisor. Durante esses mais de 13 anos, nós não encontramos no mercado um fornecedor que entregasse um retrovisor para aquele modelo, do modelo de 13 a 19, com a qualidade que fosse aprovada do nosso laboratório. Só estou trazendo essa informação, pessoal, para vocês entenderem que não é só pegar e botar um produto lá na prateleira e falar, vamos vender à torta e à direita. Hoje nós temos 88 lojas espalhadas por todo o Brasil. Se eu pego um produto ruim, coloco lá no nosso centro de distribuição, espalho isso para o Brasil para descobrir lá no nosso cliente que o produto está ruim, eu vou perder custo logístico, porque tem um processo reverso, e o mais importante de tudo, que é a experiência do cliente. Então, para a gente hoje, o fator qualidade é imprescindível. Então, assim, se você hoje é uma oficina referenciada da Zurich, recebeu o produto Autoglass, pode ter certeza que tem uma chancela aí de qualidade e de confiança dessa peça. Sem dúvida, eu acho que é isso que você falou, é muito importante, né? A qualidade não é negociável, a qualidade é inegociável e trabalhar com a Autoglass dá essa segurança para a Zurich, que a gente trabalha em grande parceria e vem expandindo nossos negócios aí, porque justamente a gente confia muito na marca e tem essa relação muito próxima, sabe que em caso de necessidade a gente vai ser atendido, vai ser bem suportado. Essa questão da due diligence que você falou aí, de falar com o fornecedor, ir lá, ver a peça, isso é importantíssimo, porque o toque final, por mais que a gente faça teste de qualidade, o toque final é o cliente lá no final e tem uma reputação envolvida aí. Então, uma marca Autoglass, uma marca Zurich que está exposta a um problema desse e corre rápido com rede social, com tudo que a gente tem hoje de tecnologia, a informação ruim ainda multiplica muito mais do que a informação boa. Felizmente, a gente tem uma grande parceria e tem atendido muito bem isso. A oficina sente segura quando tem que falar com a Autoglass e tem oficinas que me pediram, inclusive, para focar só pedidos Autoglass, porque se ela tiver algum tipo de problema, que é natural, às vezes tem problema de logística, uma peça chega amassada, uma peça chega arriscada, tem que fazer uma troca. Me pediram, inclusive, para ser, compra da Autoglass, porque aí, se eu tiver, eu vou lá e troco. Isso facilita o dia a dia da oficina também, né? Então, se facilita o dia a dia da oficina, facilita o dia a dia da Zurich e facilita o dia a dia para entregar esse carro da melhor forma possível para o cliente. César, assim, eu costumo dizer, em toda a roda de conversa que a gente está com o reparador, que ninguém é perfeito.
sabe? Ninguém tem uma operação 100% perfeitinha, que não tenha oportunidade de melhoria, de crescimento. A gente, em 2024, eu comecei esse trabalho de aproximação com a rede de oficinas do Brasil, justamente com o intuito de entender quais são nossos pontos de melhorias, e a gente vem ganhando muito mercado em relação a isso. Mês passado que a gente estava no workshop lá em Belo Horizonte. A gente fez um workshop... Foi em março. É porque parece que foi ontem, né? O tempo tá voando, pessoal. A gente pega, num encontro desse, tinha fornecedor, Autoglass no caso, tinha corretores, tinha seguradora, e eu achei aquilo de uma importância tão grande, porque são as 3 cadeias mesmo do sinistro. A gente tem um corretor, que é o cara que vende o seguro ali para o cara lá da ponta, que muitas das vezes é o cara que aperta a oficina. A gente tinha a oficina, que estava lá sendo representada também, e tinha a seguradora. Então, assim, manter essa conexão, tá tudo alinhadinho ali, eu acho que, no final das contas, se torna o maior desafio, né? Mas é fundamental a gente ter essa sinergia entre as áreas, porque, como você falou muito bem, o corretor hoje não é só na venda do seguro, ele está vivo ali, porque muitos segurados, quando batem o carro, eles lembram só que tem seguro com aquela corretora, ele liga para o corretor para fazer, então ele faz um acompanhamento. Então, para ele é bom porque ele está vendendo o trabalho dele também. Então, aquele evento foi importante por isso. A gente uniu as 4 partes. Então, corretor que vende seguro e acompanha o sinistro em caso de sinistro. A seguradora, que faz todo o suporte financeiro e toda a negociação e dá acompanhamento para o cliente. A oficina, que é quem efetivamente põe a mão na massa ali e passa muitas impressões, quer dizer, se tem um processo ruim, ela também fala para o cliente. E vocês, que fornecem todas as peças para reparo do veículo. Então, a gente está com toda a cadeia fechada e o sentido é a gente ter sinergia nisso. E buscar novos horizontes, porque, como você falou, o problema acontece, o problema não é bom, claro que não no primeiro momento, mas ele é inerente ao processo e ajuda a gente a obter feedback e melhorar. E ter um processo de melhoria contínua. Senão, se não tiver problema, está tudo bem, a gente se acomoda e cai num certo conforto, zona de conforto que é perigosa, né? Então, hoje a gente tem tecnologia, o mundo tem tecnologia que muda o pensamento das pessoas de um dia para o outro. Por que nós vamos ficar parados? Eu acho que se errar, que erre rápido. Eu acho que esse que é o lema do negócio, né? Exato. Ô César, nesse ambiente todo, qual que é o real papel do corretor? Porque, assim, existe uma complexidade, né? Muitas oficinas às vezes falam, mas que às vezes o corretor tá mandando o cara para cá, que não sei o quê, tá mandando para lá, tem esse direcionamento e tudo mais. Como que a seguradora tem feito esse papel de educação, de acompanhamento junto aos corretores? A gente tem feito, tá bem próximo, né? Então, um dos sentidos da Zurich agora é que a gente passe as áreas operacionais a conversar mais ainda com o corretor, não só em caso de problema, em caso de sinistro, mas antecipe, apresente tudo aquilo que ela pode ofertar para um corretor com facilidade. Então, a gente vai nos corretores, a gente mostra que a gente fornece peças, a gente tem a rede de oficinas. A gente vai lá e oferta e fala os benefícios de levar numa rede referenciada, que vão muito além do lado financeiro, mas do acompanhamento de serviços também. E o corretor compra ou não. Desde a venda, ele define por comprar o Zurich ou não, e ele define qual oficina que vai fazer o reparo e fala se a seguradora está dando bom atendimento ou não. Então, a gente tem que estar muito próximo para que ele fale muito bem, para que a gente tenha um negócio sustentável, não é? Porque senão a gente vende num ano, outro ano eu vou para o mais barato, procurar o seguro mais barato. E não é isso que a Zurich quer. Ela quer ser escolhida como o melhor serviço. Então, nós, Zurich, estamos saindo muito da casinha que a gente fala para que toda nossa cadeia, essa cadeia que eu falei agora, esteja bem alinhada para que a gente ganhe cada vez mais e tenha um negócio sustentável também. César, até 2 anos atrás, sabe como que eu contratava seguro para mim? Qual o menor preço e qual é o menor preço da franquia? Eu não quero saber de mais nada. Eu só quero saber quanto é o valor que eu vou pagar por mês ali e qual, se eu tiver um sinistro ali, quanto que eu vou pagar. E a gente vê ainda, às vezes, alguns corretores seguindo essas práticas. E quando a gente olha para o mercado em geral, a gente tem uma série de assistências, séries de componentes que complementam as apólices e evitam um trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque isso, no final das contas, deságua lá na oficina. Porque às vezes o cara vai lá na oficina, o carro chega na oficina, mas isso aqui é um pequeno reparo. Aí quando vai lá ver, tem
um item que não é reparo, é sinistro. Nessa parte de treinamentos, essas coisas, como que a Zurich se comporta? Você falou muito bem que a proximidade, né? Sair da casinha e tudo mais. Mas existe alguma instrução acerca dos detalhes da apólice? Sim, a gente tem alguns vídeos gravados que a gente deixa no nosso site para que os clientes, as oficinas possam usar. Então, por exemplo, hoje quando eu libero um reparo na oficina livre escolha, eu já mando um vídeo para ela, para que ela possa saber como se comportar em caso de necessidade de complemento, em caso de necessidade de negociação, em caso de precise como fazer o faturamento. Então, a gente tem toda uma orientação para que ela possa se sentir confortável em trabalhar com a Zurich. Porque nosso propósito é ser simples e desburocratizado. Se a gente for assim para a oficina também, isso vai acabar sendo transmitido para o nosso segurado também. De uma maneira geral, a gente busca... Por isso que eu falo bastante em relacionamento. Porque quando a gente fala, para quem é leigo, quando fala que tem um sinistro, ela pensa aquela coisa desburocratizada, é uma dor de cabeça, vai ter que levar documento, vai ter não sei o quê. O que a gente busca é facilitar. Hoje, quando eu vou atender um sinistro, eu peço só 2 documentos. Que na verdade nem é documento. Eu peço, em caso de dano parcial, eu peço só o BO se foi feito. Se não foi feito, ok. Claro. Não precisa, se não tiver o BO, não precisa. E a foto do carro? Por que eu peço a foto do carro? Porque hoje eu tenho inteligência artificial que monta esse orçamento, já antecipa um pedido de peças futuro e direciona o carro para a oficina. A oficina chega lá, já para, ocupando o menor tempo de vaga técnica. Quer dizer, muitas vezes o carro já chega liberado e com as peças pedidas. Isso já entra em serviço, já tudo à disposição. Então, toda essa orientação a gente faz quando tem o sinistro, mas antes a gente tem muita coisa disponível também em nossos canais para que a oficina ou o cliente possa conferir e se sentir mais seguro. Por isso que é bom a gente conversar com quem entende, né? Com quem tem clareza do negócio e consegue explicar de forma objetiva pra gente, cara. Ô César, você tocou já num outro ponto. Hoje eu tô assim, gente, quando a gente fala desse tema, só tem polêmica, né? Então vamos continuar entrando na polêmica, que é legal. Quando a gente fala de oficina referenciada, é muito comum o cara ser oficina referenciada da Zurich e de outras tantas ao mesmo tempo. Em determinados momentos gera um gargalo na oficina. Então, por exemplo, se eu chegar hoje na oficina do João e falar assim, cara, eu trouxe aqui meu carro sinistro lá da Zurich, tudo certo, já posso deixar ele aqui? Quando que começa o serviço? Às vezes o serviço vai começar daqui 10, 5, sei lá, 1 semana, 2 semanas. E do lado de cá existe uma questão que é a questão da agilidade no fornecimento das peças. E às vezes as oficinas elas não estão tão preparadas para poder receber esses produtos e enfim. Existe algum mapeamento, algum controle da companhia em relação a isso para poder fazer com que as peças fiquem o menos tempo possível nas oficinas? Existe a parte que compete à oficina, gente. Isso aí tem que é como armazenar, cuidar para que não tenha nenhum tipo de avaria. Porque eu entendo que eu prefiro que a peça esteja na minha oficina, porque a hora que o carro estiver pronto ali já vai ser aplicado, do que no fornecedor. Porque enquanto estiver no fornecedor, eu não tenho controle disso aí. Né? Mas qual que é o gargalo disso para a companhia? Isso é um dos problemas, é um dos pontos sensíveis, tá? Como a gente cobre isso? Quando está numa oficina referenciada, ela me manda status disso. Então, o próprio sistema já fica ali repetindo para ele que ele me informe. O carro entrou, o carro não entrou. E isso pode ser alimentado do fornecedor, porque, como você falou muito bem, ele recebe peças de tudo quanto é companhia ao mesmo tempo, simultaneamente. Às vezes, o mesmo fornecedor entrega peças para diferentes companhias também. O que a gente procura é municiar de informações para o fornecedor para que ele mande no momento certo. Eu estava conversando ontem com o pessoal, nós estávamos falando de para-brisa, né? Então, vai mandar o para-brisa no começo do serviço? E não, eu falei, não, o para-brisa tem que ser um dos últimos. Por quê? Se deixar lá, é capaz de quebrar, arranhar, fazer alguma coisa, tem que trocar. É grande também, né? Um produto que é sensível. Exato. E a gente tem que saber o momento. Então, esse relacionamento fornecedor-oficina é importantíssimo também. Por quê? Tô mandando a peça para não deixar ficar lá empoeirando, ficar lá degradando de alguma forma. A gente nem sabe. Muitas oficinas têm estruturas referenciadas, todas que a gente tem estrutura para receber, fazer guarda devida disso. Mas e aquelas que não são referenciadas? Então, esse é um problema hoje, porque eu não consigo ter informação completa, né? A gente não limita, a gente nem pode fazer só direcionamento para oficina referenciada, a gente não faz isso. A gente atende em qualquer oficina. Porém, a gente tem informação completa quando está numa referenciada. Quando está fora, eu não consigo ter esse controle. Então, aí eu faço acompanhamento da forma, mas é muito reativo, né? Então, muitas vezes a gente é surpreendido no meio do caminho. Entendi. Tá? Então, mas respondendo a sua pergunta sobre o timing, a gente tem sistemas para isso hoje, tá?
O que a gente fomenta bastante é converse com a oficina, alinhe bastante para mandar a peça no momento certo, para ficar o menor tempo possível em estoque, porque isso pode gerar algum desgaste. Por exemplo, semana passada a gente fez um workshop com um grupo de reparadores aqui do Espírito Santo, e um dos temas lá desse workshop foi justamente isso. O para-brisa, ele é o último item a ser colocado, né? Porque você faz toda a parte de funilaria, dificilmente se tem alguma colisão que danifique o quadro ali onde vai ficar o para-brisa, provavelmente vai ser um PT, porque acaba impactando a estrutura do carro, mas o para-brisa geralmente é a última coisa a ser utilizada. Então, se eu já, logo de cara, na cara do gol ali, já forneço o para-brisa, esse negócio fica às vezes 20, 30 dias lá. Um dado aqui do Espírito Santo, hoje, um carro do momento do sinistro até a conclusão dele, ele está ficando em média 52 dias. Isso aqui no Espírito Santo, tá? É um dado geral de várias congêneras, inclusive. Então, assim, às vezes o para-brisa pode ficar 40 dias. Pega um para-brisa aí de um carro importado, isso acaba sendo complexo. De enquanto fornecedor, a gente também tem encontrado, estamos tentando buscar formas e mecanismos para poder entregar as peças da forma correta, porque às vezes a gente vai lá, chega com o vidro na mão, né? Toma. E às vezes o cara não tem um local adequado para poder colocar aquele vidro. É diferente de uma caixa. Você pega uma caixa de papelão, você pode colocar num cantinho lá, pode colocar uma etiqueta, coloca a nota fiscal por cima. Já o vidro, não. Então a gente tem desenvolvido algumas metodologias, seja caixotes, às vezes disponibilizar algum paleteiro, coisas nesse sentido, para poder gerar um pouco mais dessa confiança. Mas agora o próximo passo é convidar o César para a gente discorrer sobre esse assunto e entender o time certo para a entrega de determinadas peças. Que eu acho que isso vai ser um alívio para o reparador que está nos assistindo agora, né? Perfeito. Acho que aqui na Zurich a gente tem mudado um pouquinho o conceito. Durante muito tempo a gente falou bastante de tempo TME, né? Tempo médio de entrega. Então as seguradoras começaram a apertar e nós também, não diferente, começamos a apertar para ter o menor TME, mas nem sempre isso é a solução. O conceito que nós estamos implantando na Zurich agora é o tempo certo de entregar a peça. Como você falou muito bem, o para-brisa é a última peça, não adianta chegar no primeiro dia para cobrir TME. Isso não muda nada, porque vai ficar lá o tempo que a oficina vai colocar e pode acontecer algum tipo de dor de cabeça e prorrogar esse prazo por um desgaste da peça ou uma quebra, enfim. Mas não só para-brisa, farol, batida dianteira, praticamente todos quebram o farol. Mas primeiro, antes do farol, vem o para-choque, o painel dianteiro, vem outras peças. Então arruma isso e manda no tempo certo. Então a gente vai começar na Zurich a mudar um pouquinho o conceito de cobrar TME, mas cobrar eficiência no tempo de entrega. Gente, não é porque você está aqui não, mas eu ouvi vários relatos já sobre... Exemplo, chegou o carro... A gente sabe que o processo hoje, você comentou muito bem, né? Sobre a questão de... Teve o sinistro, você solicita a foto para poder ali já fazer o orçamento e tudo mais. Só que hoje, quando a gente pega um carro, vamos pegar aqui um Kicks, por exemplo, bateu ali à frente, logo atrás tem um radiador, tem um condensador, tem isso, tem a alma, coisas que na foto você acaba não conseguindo descobrir. Quando chega lá e que vai desmontar o carro, tem aquela surpresa, né? A Zurich, ela tem uma facilidade muito grande, né, em atender esses complementos para as oficinas. O que você considera o fato das oficinas terem essa confiança na hora de fazer o complemento em relação a um sinistro Zurich? Você falou a palavra certa, confiança. A gente hoje, quando tem a batida dianteira e tiver a proporção, consegue... A inteligência artificial consegue ver tudo que está na foto, né? Então, nem sempre consegue essa avaliação. Quando chega na oficina, chega um carro já autorizado, a gente já orienta, é procedimento nosso, desmonta a frente do carro, me mostra como é que está o dano, que eu já vou evidenciar e seguir para reparo. Então, essa é a facilidade que a gente tem, confiança. Se ela falar para mim que está quebrado, eu vou, claro, tecnicamente avaliar, vou ver se tem procedência com o sinistro, tudo certinho, como tem que ser feito, mas eu tenho um olho no olho ali com a oficina que garante que, tá tudo certo, pode trocar e segue a vida e vamos entregar esse carro o mais rápido possível, que é o que o cliente quer. É desburocratizar, no final das contas. Exatamente. Né? Ser um processo todo simples e de relacionamento próximo e de muita confiança envolvida. E hoje, né, nesse processo de complemento, qual que é o maior erro que você vê que as oficinas cometem, assim, que acaba sendo erros que poderiam ser evitados e acaba gerando prejuízo, seja no tempo ou às vezes seja no fornecimento da peça errada? Como que você vê essa situação? Isso acontece bastante, né? Então, a oficina, como você falou muito bem, ela tem alto giro, muitas companhias trabalhando, cada um sua metodologia, tem sua particularidade. O que a Zurich
promove com as oficinas e pede que todo seja, que seja bem transparente. Então, chega um carro de outra seguradora, não tem o padrão de desmontar essa frente do carro para mostrar que tem um dano. Não, a gente já chega, pode desmontar, depois a gente vai ver como é que acerta isso, a prova, tudo certinho, segue a vida para ser o mais rápido possível. Hoje o segurado ele também tem um papel importante nisso, né? Acho que quanto mais rápido ele aciona, quanto melhor a foto ele colocar, mais fácil fica também a identificação dessas peças. Existe algum treinamento para poder fazer instruir tanto o segurado, tanto a parte da oficina mesmo nessa questão dos complementos? A gente tem uns assistentes virtuais. Então, o nosso modelo hoje, quando pede a foto, ele tem lá marca d'água, que marca posicionamento do veículo. Também tem uma parte que deixa aberto para que ele possa colocar uma foto qualquer ou qualquer informação que a gente possa levar a entender que pode ter um complemento, tá? Entendi. O que a gente faz é jogar para as tecnologias. Tem um tutorial, mas o tutorial, às vezes, na prática, o cliente não vai parar para ler o tutorial. Ele vai abrir a sua câmera ou vai pegar da sua galeria e vai tirar a foto ou mandar a foto da forma que ele tem. E a gente tem que entender isso, porque também é complicado. Você está ali no trânsito, às vezes você está parando numa avenida principal, não tem como você parar e fazer uma análise minuciosa. A gente tem que trabalhar com facilidade para o nosso cliente. Então, é isso que a gente implementa. Hoje não tem jeito, né, cara? Tudo que a gente vai falar tem tecnologia, tem inteligência artificial. Em todos os episódios do podcast, a gente sempre vem esse ponto, que é o uso, o incremento, usar as tecnologias a favor do dia a dia, enfim, para otimizar o processo, fazer o processo ficar ainda mais rico, vamos dizer assim. Hoje, qual que é o índice? Eu não sei nem se vocês têm isso, né? Mas eu acho que sim. Índice de retrabalho, por exemplo, a garantia, retorno por parte dos atendimentos das oficinas. Existe um índice de acompanhamento disso? A gente tem um índice que a gente chama de índice de qualidade, tá? De reparo. A gente tem um índice baixo ainda, não chega a 5% do volume, tá? Quando no pico chegou a 5% do volume de retrabalho. Mas aí é carro pronto que volta com o tipo de reclamação que nós somos acionados, tá? Então, muito pouco. O que a gente tem feito agora é tentar criar uma métrica mais viva. Eu ainda sou muito reativo àquilo. O cliente reclamou que o reparo não ficou bom. O cliente reclamou que o painel de instrumento está com umas marcas de dedo, alguma coisa assim. Então, ainda é muito reativo. A gente tem metodologias de fazer uma vistoria de entrega, enfim. O que a gente está trabalhando é para que seja cada vez mais antes do cliente pegar. Então, a Zurich hoje está implementando alguns projetos com vistoriadores, casos específicos, de mandar um vistoriador para fazer uma vistoria de entrega, antecipando que porque esse cliente depois ele vai querer vender esse carro, vai fazer uma cautelar, que tem algum tipo de problema. A gente está tentando antecipar isso para que dê a segurança dele vender com tranquilidade seu carro, porque carro batido sempre tem aquela questão de desvalorização, né? Então, a gente está tentando cercar e antecipar isso. Você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte. Antigamente não, né? Eu não sou tão velho assim. Quando eu ia comprar algum carro, eu era aquele tipo de pessoa, abria carpete, levantava isso, olhava a caixa de roda, fazia... Cara, eu era o especialista, eu me sentia o cara tentando encontrar defeito no carro para poder pedir um desconto, fazer aquilo que seja. E hoje no cenário da oficina, quando o cara vai buscar o carro lá pronto, isso quando o cara não é esse tipo de pessoa que eu era, ele leva um amigo que é especialista. Um amigo nunca pintou um carro na vida, mas ele leva o cara que é especialista e lá na hora o cara condena um carro inteiro. Então, assim, a gente sabe, a gente teve foi essa semana, inclusive, a gente teve uma live com o Wilson Oliveira lá de Santa Catarina, falando sobre pintura. Cara, e ele falou uma coisa importante. Os carros de fábrica, quando você compra um carro zero, ele vem com diferença de tonalidade do que é lata para o que é plástico. É comum, principalmente porque eles são pintados em lotes diferentes. Se o cara que vem da fábrica, ele já vem com essa diferença, por que o cara da oficina, na hora que ele entrega ali, ele já vai com esse olho para poder procurar esse defeito? E a pergunta é, como que vocês lidam com esse tipo de especialista? Porque às vezes o cara entregou o melhor dele e assim, a gente vê, tá? Quando a gente vai nas oficinas, hoje em dia, os caras investem em estufa, os caras investem em maquinário, pistola. Pô, uma pistola hoje boa de trabalho não é barato, é caro. Tintas, né, dos mais variados. Hoje você pega um azul, enfim. Como que vocês fazem para equilibrar entre o que um segurado está falando, que às vezes é uma coisa que, cara, não tem nem como mexer,
e o que a oficina tá... Como que equilibra esse pratinho? Por isso que é importante, como eu falei no ponto anterior, né? A gente tem uma vistoria antecipada. E quando o cliente reclama, a gente vai fazer uma vistoria de qualidade. Porque tem, como você falou muito bem, tem a diferença de pintura, tem a diferença climática. Então, região de praia, por exemplo, tem uma maresia, tem uma queima de pintura diferente também, e vai ter uma parte, você bateu a frente, a traseira está intacta, você vai pintar só a frente. Então, é normal isso. O que a gente faz é explicar isso bem claramente para o cliente, né? Então, mostra a tecnologia, passa essa segurança para que o seu carro foi reparado da melhor forma disponível que existe. Uhum. Não vai pintar o carro inteiro, porque se bateu a dianteira, a traseira está queimada, vai ter uma diferença natural. Mas como eu falei, essa vistoria de qualidade, ela dá uma segurança de que seu carro foi devidamente reparado, da forma concreta. Se não foi devidamente reparado, também dá a segurança que vai ser refeito ou outra decisão que a companhia vai tomar. Mas o importante é passar segurança. Segurança, então, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido também. Se você não é dono de oficina, está assistindo esse vídeo, saiba a importância de buscar uma oficina referenciada, porque lá você vai ter padrões de qualidade para serem seguidos e padrões rigorosos, né, César? Rigorosos dentro do mercado, tem normas técnicas, a gente usa tudo que é o de melhor, então o fabricante e montadora passam suas especificações, tem suas questões técnicas aí bem amplas, desenvolvidas. O que a gente faz é avaliar se todas essas questões foram aplicadas, né? Quando eu falo rigoroso, não é nem no processo de ser chato. Eu falo assim, de ter critérios mesmo, sabe? Seguro. Eu acho que gerar confiança. O cara fala assim, caraca, eu peguei meu carro ali. Porque no final das contas, assim, o cara, quando ele pega o carro dele, ele fala assim, cara, levei em tal lugar, pô, os caras me entregaram um trabalho bacana. E sempre leva assim, o nome dos dois, né? Da oficina, o seguro da Zurich, que é top, cara. Bati, os caras resolveram, mandaram para a oficina top. Então, mais uma vez, o casamento do relacionamento ali é tão importante para poder garantir a experiência lá na ponta, né? Perfeito, é isso. Tudo é a gente ter uma boa parceria, todas as pontas aí tá ligadas para criar sinergia. Eu quero mandar mais carro para as oficinas, quero minimizar minhas despesas, esse é o meu objetivo com uma área de sinistro, mas também eu quero maximizar a satisfação dos clientes. Para mim, hoje o que eu falo é qualidade é imprescindível, o cliente feliz só passa informação positiva para todo o mercado e, como você falou, de toda a cadeia, não é só da seguradora, ela vai falar bem do corretor, ela vai falar bem da oficina, ela vai falar bem da seguradora e assim a cadeia continua em crescimento, né? César, quando a gente olha para o cenário de futuro, o que a Zurich, o que você dentro da Zurich lá está preparando, o que tem de novidade por vir? Enfim, você pode dar um spoiler para a gente? Que a gente sabe que o mercado está evoluindo, a frota está aumentando, tem oportunidade de crescimento, tem oportunidade de fornecimento, enfim, tem oportunidade para todos os lados. Então, o que a Zurich tem preparado aí, seja para a oficina, seja para os seus segurados, enfim, para toda a sua cadeia produtiva? A Zurich vem investindo nos últimos anos muito em parcerias e em tecnologia. Aquilo que eu comentei de receber as fotos, antecipar todo o modelo, é o que você vai esperar cada vez mais, tá? Então, a gente tem hoje já uma boa parte do nosso sinistro sendo liberado em minutos. Então, o que a gente depende só dos indicadores. Chegar a foto, a gente roda nos nossos motores de inteligência artificial, aprovou. E para as oficinas vai ser muito melhor também, porque chegar o carro, chegar as peças é o giro que ela precisa. Ela precisa ter tudo na hora para poder girar e receber mais demanda. Porque não é só a demanda da seguradora que vai receber, ela também quer ter espaço para ter serviço rápido, para atender um cliente. Então, o que a gente está se preparando é para antecipar todos esses modelos, tudo que depende da parte de decisão da companhia, se tem cobertura, se não tem, tudo por motores eletrônicos, no momento zero, para que no futuro a gente os times trabalhem só naquilo que é complexo. Então a gente tem um processo de triagem muito grande para que todo o processo que for simples, que é a grande maioria dos sinistros, rodem num processo automático em minutos, e o que for complexo a gente dedica o time para fazer esse relacionamento, conversar com a oficina, negociar, seguir. Da melhor forma possível para não impactar cliente. Então é isso que a Zurich está se preparando. Você falou durante vários momentos da nossa conversa de hoje sobre a conversa, sobre o relacionamento, sobre estar próximo, sobre ouvir, né? Eu acho que o recado que ficou aqui da sua parte, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não, é que a oficina tem liberdade de diálogo com a Zurich, é isso? Total, a todo momento o que a gente busca é que a oficina tenha esse relacionamento, procure sempre um técnico da Zurich, a gente está ali para ser
mais um braço de ajudar para que você possa alcançar objetivos também, a sua oficina possa alcançar seus objetivos, tanto financeiro quanto operacionais, enfim, todos que você tiverem. Conta com a Zurich, porque a gente está ali para isso. Meu time vai estar todo direcionado para te atender, ter a melhor forma de parceria possível contigo. E até porque, né, César, eu acho que ficar encontrando, às vezes, pelo em ovo, sabe? Ficar reclamando, que é isso, que é aquilo. A gente só atrasa, né? A gente só fica agarrado naquele negócio e, às vezes, tá perdendo tempo em evoluir, em crescer. Eu sempre falo com o meu time também que a gente tem que, cara, pensar na solução. O problema já tá ali, já tá na cara do gol. Agora é olhar com um olhar diferente e falar assim, tá, cara, o que eu posso fazer? Bom, a minha parte está sendo executada. Ok, a parte da companhia está sendo executada. Cara, como que eu faço para poder aproximar? Às vezes chamar mesmo para conversar, ter essa relação é fundamental. Eu acho que faz com que o processo melhore cada vez mais, né? Exato, processo de feedback estruturado, né? Então a gente tem ali visitas, todos os meses a gente tem conversas com nossas filiais para saber também o feedback dos corretores, como é que está o serviço. Mas a gente tem visitas periódicas, oficinas. Teve esse evento que a gente fez com a Autoglass lá em BH e pretendemos expandir para todos, para que todo mundo conheça um pouco mais, tanto da Zurich quanto da Autoglass, e tenha confiança e segurança de que as coisas vão acontecer, que a gente tem um processo muito simples e que as coisas rodam no automático, tá? Mas quando precisar ter um relacionamento com a gente, falar com a gente, telefone, celular, WhatsApp, tá tudo aberto. Eu tenho um time todo preparado para esse tipo de conversa. Eu acho que muito em breve vai surgir uma oportunidade da gente ir lá pro Sul, hein? Sim. Eu acho que já fazer um workshopzinho desse lá no Sul. A galera lá do Sul tá com saudade da gente. Já vamos deixar isso esquematizado aí. Sim. Ô César, e beleza, você falou da parte de oficina e da parte de fornecedor, né? A gente sabe que a Autoglass e Zurich tem uma parceria aí já de longa data. A parceria está se intensificando cada vez mais, né? Tá vindo novidades aí nos próximos dias também. Mas o que a Zurich, quando olha para o fornecedor, o que a Zurich mais preza, o que ela valida, o que faz essa relação ficar duradoura? Eu converso bastante disso com o time de vocês de fornecimento. Eu acho que também, claro, o que eu prezo, na verdade, claro, a gente tem uma questão de custos envolvidos aí, a gente tem trabalhado muito bem na questão de ajustar isso de custos, mas eu quero um ponto onde o cliente, a oficina reparadora, possa falar. Se ela tiver algum problema, que é inerente, muitas vezes tem problema de logística, um problema, uma peça que chegou com defeito, mas que ela fale primeiro com a Autoglass antes de falar comigo, porque eu tenho certeza que a Autoglass vai resolver. E isso não gera nenhuma reclamação para a companhia. Então, é o que eu tenho falado bastante, é antecipar algum tipo de problema. A gente vem implementando algumas novidades, não só no prazo de entrega, mas também na avaliação de se tiver algum tipo de problema, fale comigo. Então, mas o que eu busco de um fornecedor é que ele se ponha na frente e esse problema não chegue na companhia, porque é muito mais rápido. Chega na oficina e está entregando uma pessoa... Vai lá, vem cá, depois volta, fica fazendo... Fica o telefone sem fio e às vezes não chega no objetivo final. A oficina, eu não consigo transmitir aquilo que a oficina quer dizer. Então, o que eu quero é que a oficina busque esses fornecedores para poder solucionar seu problema. Eu acho que nesse caso aí são dois pontos que impactam, né? A questão é a informação, que ela fica quebrada, né? Que gera um telefone sem fio, e o tempo. Né? Porque até acionar vocês vamos colocar um SLA de um dia. Vocês mandam pra gente outro dia, mais outro dia para devolver, mais outro dia para chegar na oficina. Foi uma semana, acabou. Ô César, a Autoglass, nós fizemos no finalzinho do ano passado, na verdade em agosto do ano passado, a gente criou um canal de comunicação. Entendendo, durante o ano passado, meu primeiro semestre foi todo viajando, visitando oficinas, entendendo qual que era o nosso principal ponto de oportunidade frente a esse negócio. E o ponto mais comentado foi justamente a questão da comunicação. Porque cara, eu vou te falar assim, eu passei períodos, dias dentro de oficinas e, cara, é um caos. Era, né? Agora não é mais. Era um caos, porque o cara não tinha para quem ligar, ele não sabia. E, às vezes, nesse processo todo, corria o risco da peça ir errada novamente. Então, assim, gerava um gargalo enorme. Então, hoje, para você que está assistindo, eu já quero que você anote um telefone. É o DDD 27 3203 2538. 27 3203 2538. Esse número, César, é um número de um canal de pós-vendas que nós criamos especificamente para as oficinas que recebem nossas peças de fornecimento. Então, dentro desse canal de atendimento, o que ele vai ter? Acesso a prazo, troca, garantia, dúvida,
qualquer assunto relacionado a fornecimento de uma peça ou produto Autoglass. De forma ágil, nosso time hoje ele tem autonomia para desburocratizar qualquer problema. Então, João, preciso de uma peça aqui. Ele vai falar assim, João, peça do carro tal, placa tal, veio errada. Eu vou perguntar para a oficina. O cara tá com o carro lá na frente. Ele às vezes manda uma foto para mim, ó, esse aqui. Eu consigo, através do nosso sistema, o nosso portal do cliente Autoglass, inclusive, ele ajuda muito nisso, porque ali a gente consegue validar característica, a gente consegue buscar pela placa, que é uma coisa muito boa, e isso faz com que a gente não erre na hora de fazer a troca, que a gente ganhe velocidade. Então, hoje eu consigo, se o cara me acionar de manhã, dependendo da peça, eu entrego a peça trocada para ele no mesmo dia, graças a esse canal de pós-vendas. Então, essa foi uma iniciativa que nós fizemos e que, cara, vem crescendo, vem aumentando o número de acionamentos. E assim, até quero deixar aqui já o reforço para você divulgar esse contato para o seu time. Nós fizemos isso lá em BH, mas eu acho que tem oportunidade de divulgação para o cenário nível Brasil, porque isso muda realmente o jogo da oficina, cara. Muda. Você vai fazer uma rodada, qualquer conversa com a oficina, ela já entra no ponto de falar, essa companhia é mais simples de falar, essa companhia é assim. Então, o que eu estou falando é antecipar, não é a companhia que ele tem que falar, tem que falar com o fornecedor, porque muitas vezes, como falou, questão de especificidade de peça. Um farol sai de fábrica com normal, chega na concessionária, ele vende como diferencial máscara negra, aí naturalmente tem que trocar uma peça. Vai trocar, vai passar pela companhia? Não, é deixar a Autoglass faz isso muito bem, deixar seus canais disponíveis e desburocratizado, e faz a troca muito... Por isso que a gente tem fomentado muito a parceria com vocês, porque a coisa realmente funciona da forma que a gente espera, tem um padrão de qualidade todo avaliado aí. Então, essa preocupação é mútua, né? É nós e a Autoglass em atender da melhor forma possível. Quando eu tiro um carro meu da loja para poder levar um produto, eu não quero ter que ir lá buscar esse produto novamente. Isso pra gente... Na previsão de custo do produto ali, a gente coloca uma ida, né? Então, assim, eu ir lá 1, 2, 3 vezes, pra gente não é viável. Então, a gente tenta sempre ter esse contato próximo. Então, assim, cara, da nossa parte, em relação ao fornecimento, em relação às oficinas, pode contar com a gente. Qualquer ponto que venha a surgir, qualquer novidade, pode trazer pra gente, que a gente junto vai desenvolver e traçar. E do lado de lá, né, a oficina, enfim, estamos atentos e com ouvidos abertos para todo e qualquer tipo de sugestão. Cara, até às vezes uma reclamação, só que tem que ser uma reclamação no sentido de, cara, vamos construir isso juntos? Cara, a gente tem parceiros hoje ao longo do Brasil todo, a gente tem parceiros com a Maiatec em Minas, tem alguns parceiros que eu ligo, tem o Nicola lá de São Paulo, ligo de... Nicola, cara, isso aqui, quanto tempo você gasta para poder fazer isso? Então, assim, tem toda essa troca com uma galera. Então, pessoas que querem crescer e evoluir, podem contar com a gente, que a gente vai sempre estar em busca de novas soluções, novos desenvolvimentos. E eu acho que a Zurich não é diferente. Né? Agradeço total, tenho total liberdade de conversar com vocês, sugiro bastante coisa. Eu acho que essas conversas que a gente tem feito aí, esse primeiro evento que a gente fez em BH e vai expandir para outros lugares, vai dar essa oportunidade de feedback. Novamente, a gente não pode nunca prometer que não vai ter nenhum problema, mas eu posso prometer e eu tenho que garantir que quando tiver um problema eu vou solucionar da forma mais rápida possível. E a Autoglass tem me apoiado muito nisso. Então eu agradeço também o trabalho e a oportunidade de estar falando aqui, que a gente vai crescendo nessa parceria. São duas marcas muito fortes e de muita confiança, e que a gente vai fomentar cada vez mais isso. E só para deixar claro que até 2030 a gente está com a previsão aí de abrir mais algumas lojas, chegar aí a 100 lojas, passar do número de 100 lojas, justamente para poder ter mais estoque, ser mais ágil nas entregas. A gente, cara, tem soluções logísticas para poder conseguir entregar a peça cada vez mais rápido, com garantia e com segurança que todo mundo precisa, né? Que seja para a oficina conseguir fazer... Eu costumo falar assim, brincar com os caras, que a peça chegar lá e fazer o encaixe perfeito, né? Então, a gente tem essa preocupação também. César, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Não precisa ficar triste, a gente vai... Eu acho que esse assunto tem tema para a gente talvez voltar aqui depois e falar... aprofundar em algum detalhe ou outro, né, que eu acho que é importante, dar clareza tanto para a oficina, para o segurado, em relação ao fornecedor e como que a nossa parceria ela acontece. Mas, de verdade, quero te agradecer por ter se desprendido lá de São Paulo, ter vindo aqui no nosso solo capixaba. Enfim, obrigado mesmo, tá? Antes de você fazer as suas considerações finais, quero convidar a galera que está de casa a já
acessar esse QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês, que é o QR Code do portal do cliente Autoglass. Quer comprar ou cotar de forma rápida e prática? Acesse esse portal. Ali você consegue ter acesso ao maior estoque da América Latina de vidros e peças automotivas. Ali você vai conseguir também ver fotos reais dos produtos. Todas as fotos dos produtos lá são fotos originais e reais. Então você consegue dar zoom. Tem uma coisa muito legal, César, que é o desenho da aplicação daquela peça no carro. Então aquilo ali minimiza muito a questão do lado direito, lado esquerdo, lado direito de quem, lado esquerdo de quem. Então isso ajuda muito, porque a gente entende que uma das principais dificuldades do mercado às vezes é a mão de obra. E na correria do dia a dia, quanto mais fatores para poder agilizar e garantir que o cara está comprando a peça certa, melhor. Então, assim, o portal do cliente ele entrega isso. Compatibilidade, a gente sabe que determinados itens são compatíveis com outros modelos de veículo. Vou dar um exemplo. Às vezes você procura o para-brisa do Gol, mas às vezes é o mesmo da Saveiro, né? Então tem essas diferenças e ajuda muito. Então o portal do cliente ele vem com uma solução ágil e prática, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você não perder orçamento, para você não perder tempo, enfim. Entra, acessa. Se já é cliente, use e abuse. Se ainda não é, faça seu cadastro que o time vai entrar em contato com vocês para você já começar a usufruir dessa ferramenta hoje ainda, tá? Então não perca tempo. César, agora sim, meu amigo, muito obrigado de verdade, tá? Prazerzão ter te conhecido pessoalmente e que eu acho que esse é o início de uma longa jornada aí de sucesso. Bom, eu que agradeço de uma oportunidade, falar com vocês é sempre um prazer para mim, tá? Acho que a gente quando conversa aparece bastante coisa e toda vez que eu venho aqui vocês têm uma novidade para apresentar, então eu agradeço. Então a Zurich busca muito isso, parceiros que nos ajudem a pensar de forma diferente toda a nossa cadeia de serviços, e Autoglass com certeza vem ajudando com isso e conta comigo sempre que precisar. Perfeito. César, obrigado. Pessoal, é isso. Assim nós finalizamos mais um episódio do Pode Reparar. Cote e conte com a gente. Estamos aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado e até a próxima.